Porto e Baixada. Oferecimento: Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. E Ecoporto, a força que movimenta. E aí, tudo bem? Como você tá? Começando mais um programa Porto e Baixada comigo, Felipe Fole. Sábado, se sábado, já sabe, a gente está sempre por aqui. Começando com uma matéria fantástica, Museu do Porto, uma exposição das crianças imaginando o Porto do futuro. Como será que elas desenharam? A gente vai ver. Mas a gente também falou sobre a formação gratuita de novos mecânicos portuários. Gratuita, de graça, e tem gente se formando agora. O Zanetti também passou por aqui, como sempre, falando sobre as novidades para 2026 no segmento portuário. A gente também falou sobre o universo do café. A gente foi lá, falou com o pessoal do C Café para entender mais, é um mundo à parte, a Bolsa do Café, tanta história aqui em Santos. Também falamos sobre prevenção contra HIV e também infecções sexualmente transmissíveis, uma campanha de saúde pública que vai acontecer pensando que o carnaval já está por aí, é um assunto tão importante. E também, falando em assunto importante, o container do bem. Muitas crianças em estado de vulnerabilidade e claro que tem gente pensando nelas. Tudo isso agora no nosso Porto e Baixada. Bem. Você já foi no Museu do Porto? Se já foi, tem que voltar, e se não foi ainda, tá perdendo tempo e não tem mais desculpa. Tá rolando lá uma exposição, O Porto e a Arte. Maravilhosa, gente. Ali foi um concurso cultural onde os filhos dos colaboradores associados à Sopesp participaram e fizeram desenhos imaginando o Porto do futuro. Quer ver só? Olha aí. O túnel Santos Guarujá chama a atenção na obra do pequeno Heitor, de apenas 9 anos de idade. Ganhou um espaço de destaque na exposição Porto e Arte, Porto do Futuro. Vai ser o futuro da nossa cidade. Gostou da experiência? É a primeira vez que você participa de uma exposição de arte? Sim, eu gostei dessa experiência. As gêmeas Marina e Maria Luísa também participam da exposição. Cada uma contribuiu com uma obra de arte sobre o futuro do Porto de Santos, o maior da América Latina. Motivo de orgulho para os pais, que marcaram presença no primeiro dia da mostra. Sou operador portuário, minha esposa também trabalha no Porto há quase 12 anos, né? E para mim esse museu, essa exposição é ótimo, que mostra para mim o Porto através do olhar das crianças, né? E das minhas filhas, eu tenho gêmeas, então as duas fizeram a exposição e eu fiquei muito feliz. Que tipo de material você usou para fazer a sua obra de arte? Era lápis de cor, todas as cores, e verde, marrom, rosa, roxo, várias cores. É gratuita a visitação na exposição Porto e Arte, Porto do Futuro, e aberta ao público. Aliás, os visitantes, além de apreciar as obras, contam com este espaço interativo que tem materiais para desenhar, e quem quiser pode deixar a sua pintura exposta por aqui. Começou com um concurso interno entre os funcionários do Porto, das empresas que são associadas ao Sopesp. E a ideia era criar essa relação entre o associado e as pessoas que representam as empresas dentro do sindicato, mas num conceito de integração, né? Não só com a cidade, mas também com as empresas. Ainda de acordo com o conselheiro do Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, houve premiação para as crianças que se destacaram no concurso que rendeu esta exposição, que vai até 10 de janeiro no Museu do Porto de Santos, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, sem número, no bairro Macuco. Teve prêmio, foram R$600 em brinquedos, de vale brinquedos para essas crianças. E isso atrai a participação, mas isso não é o principal, né? O principal é, de fato, mostrar a criatividade. Essa é a terceira edição do concurso, mas é a primeira vez que nós estamos expondo isso ao público, numa parceria com a Autoridade Portuária e o Sopesp. A ideia é ampliar. Do ano passado para esse ano cresceu algo em torno de 76% a participação. Dessa vez foram 30 crianças que participaram, e a ideia é expandir.
Acabaram de se formar 60 novos profissionais em um curso inédito e gratuito de mecânica portuária aqui em Santos. Ó que legal, né? A mão de obra estava em falta, então tem que preparar novos profissionais, com aulas práticas, teóricas, com visitação e muito mais. Uma iniciativa do Senep, Sopesp e da Prefeitura de Santos que você vê agora no Porto e Baixada. O curso profissionalizante aconteceu no auditório do Despachantes Aduaneiros. Foi o primeiro passo para que os 60 alunos tivessem uma noção do ambiente onde vão poder atuar futuramente. O diretor-presidente da Fundação Centro de Excelência Portuária, Senep, Caio Moretti, confirmou que falta mão de obra qualificada no setor. Quantas oportunidades que não existem, né, nesse segmento e nessa necessidade que a gente tem que ter realmente desse olhar para a capacitação mais técnica, né, as capacitações que às vezes são um pouco mais curtas, mas são tão essenciais para que deem a possibilidade de ingresso no setor portuário, né, como mecânica, como eletricista, como automação. Acho que aqui fica um recado também, além da celebração importante, que o Porto precisa dessas ocupações, o Porto precisa dessas pessoas capacitadas e aí nós temos algumas áreas que são muito estratégicas e que realmente precisam de gente. A formação capacita profissionais, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e contribui para o fortalecimento do setor também. Esse é um projeto inédito, capitaneado pelo Sopesp, de qualificação de pessoas para o mercado da operação portuária. Nós identificamos postos de trabalho que eram difíceis de contratação, fizemos uma parceria com Prefeitura, Unisanta, Senep, para fazer um curso e qualificar as pessoas da nossa região. Marcelo Patrício, diretor de operações portuárias da Santos Brasil, responsável pela aula, falou sobre a oportunidade da mecânica e manutenção no segmento e a relevância do porto para o Brasil e para o mundo. Isso é um momento de encontro entre a relevância que vem do setor produtivo, que vem dos terminais, e o rigor que vem do curso técnico, tão necessário para o desenvolvimento dessa função tão importante que é a atividade mecânica nos seus diferentes campos, não somente nas questões corretivas de manutenção, mas nas questões preditivas, prescritivas, nas questões de laudo, leitura e interpretação técnica de desenhos e tantas outras que estão presentes nesse escopo da área mecânica. O secretário de Assuntos Portuários e Empregos, Bruno Orlandi, afirmou que o curso é uma grande conquista para o setor. Foi feita uma pesquisa analisando toda a necessidade do mercado de trabalho e daí nasceu essa grande parceria entre a Prefeitura de Santos, o Sopesp e o Senep, qualificando mão de obra. Primeiro curso deles, mecânica portuária. Daqui outros virão, mas os 60 primeiros que foram aprovados hoje já ingressarão no curso com 60 meses. Dessas 60 pessoas, 15 mulheres, que é uma grande conquista para o setor portuário, com absoluta convicção de que daqui para frente, a hora que estiverem formados, terão uma rápida absorção no mercado de trabalho que necessita de profissionais nesse setor. Viu só? São muitos profissionais se formando para poder trabalhar no nosso porto, o maior porto da América Latina. E agora eu quero chamar ele, Zanetti, para ele falar as previsões para o nosso porto no ano que vem. Oi, Felipe! E nesse último quadro do ano, vou falar um pouquinho das perspectivas para 2026 na área aduaneira, na área marítima e na área portuária. Na área aduaneira, a perspectiva é muito grande em relação ao desenvolvimento tecnológico da Receita Federal. Cada vez mais a Receita Federal vem investindo em tecnologia, aprimorando o seu conceito de fiscalização junto às empresas. Então, para 2026, uma atuação mais eficaz da Receita em relação às importações fraudulentas, aos importadores que tentam burlar, ou seja, vamos ter cada vez mais a presença da Receita Federal na fiscalização aduaneira. Além disso, na área aduaneira ainda cabe lembrar a importância da figura do despachante aduaneiro, que cada vez mais, como um verdadeiro conhecedor da legislação aduaneira, vai ser importante nesta área tão importante para o comércio internacional. E já a perspectiva na área marítima é de que cada vez mais tenhamos os chamados navios verdes, aqueles navios com combustíveis sustentáveis, ou seja, que não poluam a natureza, a inserção de documentos eletrônicos, o BL, conhecimento de embarque marítimo eletrônico, vai se tornar uma realidade. Vamos ter cada vez mais
a atuação dos armadores junto aos importadores, buscando o quê? Uma melhor conexão, visando diminuir cada vez mais a incidência de demurras, de detention. Eu acho que isso é uma perspectiva na área marítima para 2026. E por fim, na área portuária, como a gente veio falando todo esse tempo aqui no quadro, temos aqui em Santos o STS 10 como quase uma realidade para até a primeira quinzena de março. Nós temos outros portos no Brasil em pleno desenvolvimento, outras licitações. Aqui em Santos a questão da dragagem é uma questão que vai ser bastante discutida, em outros portos também, e principalmente a questão do projeto de lei 733 de 25, que visa reformular a área portuária num contexto geral. Então 2026 vai ser um ano de desafios, de oportunidades e com certeza vai ser um ano de ouro para a área aduaneira, marítima e portuária. Um santo Natal a todos, um feliz ano novo e que 2026 estejamos juntos para mais uma jornada nessa área fabulosa que é o comércio internacional, o comércio marítimo e o setor portuário. Valeu, Zanetti, meu amigo, tamo junto. Obrigado pela parceria aqui no nosso Porto e Baixada. E para você que tá gostando, fica aí. Já já a gente volta com muito mais programa. Todo dia precisamos ter a força. A força que nos leva a vencer nossas batalhas. A força que movimenta nossos sonhos. A força que transforma nossas vidas. Ecoporto, a força que movimenta. Um cafezinho, quem é que não gosta, né? A gente adora, mas vamos saber mais detalhes sobre esse universo cafeeiro, cafezeiro, não sei nem como é que fala. Ô, Eduardo Heron, ajuda a gente no Ser Café? Bom, é o seguinte, a gente adora café. Gostoso, toma em casa, mas café é um negócio, é dinheiro. Inclusive aqui na Bolsa do Café era igual ouro, né? Exato. Me fala um pouquinho desse mercado de café para o mundo afora. A gente exporta de verdade, né? O negócio é bom aqui no Brasil. Olha, o Brasil, nós dizemos que o Brasil é um caso de sucesso no café no mundo, porque nós temos hoje um país que exporta, mantém abastecido o mercado externo, são 120 destinos. Uau. Do qual nós embarcamos anualmente nosso café. Nós temos hoje características sensoriais, são 38 regiões brasileiras de café mapeadas com terroirs e características sensoriais bem distintas, o que faz o Brasil ser esse gigante, porque nós temos tecnologia, pesquisa e o mais importante, a sustentabilidade na produção de café. Você sabe que outro dia eu vi uma pessoa falando do mercado, falou, olha, a gente não consegue brigar com o mundo, com tecnologia, sei lá, qualquer outra área, mas o nosso agro é o nosso grande negócio, não é? Então, eu queria entender até essa relação do nosso agro, do café, com o porto. Business, falando de negócio mesmo, porque é um grande negócio o café. O nosso agro, nós temos hoje nos enchermos de orgulho, porque o Brasil hoje é um país que produz em grandes volumes, produz com excelência e qualidade, mas é um país também que preserva o meio ambiente. E o nosso agro é o grande exemplo. Só para você ter como exemplo do café, nós tivemos na época de 1960 cerca de 4,9 milhões de hectares e uma produtividade média de 6 sacas por hectare. Hoje o Brasil produz em 2,3 milhões de hectares e uma produtividade de 36, 38 sacas por hectare. Então o Brasil reduz a sua área, aumenta a sua produtividade e mantém aí preservado o meio ambiente. Então o agronegócio tem aplicado toda essa tecnologia e pesquisa que faz o nosso agro ser esse comércio gigante, essa potência. Somos o maior exportador de café, de açúcar, de algodão, de proteína animal, de carne suína. Isso faz realmente o Brasil se destacar no agronegócio mundial, porque nós somos competitivos. O nosso grande problema, e aí você traz o tema do porto, é a questão portuária. O agro, ele cresceu numa velocidade da qual a infraestrutura portuária no Brasil não acompanhou. Não acompanhou. E é o nosso grande business, né? Exatamente. É o nosso grande negócio. O agro, só para vocês terem isso como referência, hoje o agro representou nos últimos 2 anos 49% das transações comerciais do Brasil. Olha só.
Então, quer dizer, o agro ele gera riqueza, renda, distribui riqueza no campo, gera emprego, e nós temos uma participação no comércio exterior que mantém hoje a balança comercial brasileira equilibrada, competitiva, mesmo diante desses desafios logísticos. E diante destes desafios logísticos, cresceu muito, mas né, a logística não acompanhou. O que a gente pode esperar para o café, para o futuro? O Brasil, a cafeicultura brasileira segue dando exemplos, uma produção cada vez mais qualitativa. Hoje nós temos cerca de 220 clonais de café desenvolvido por meio de pesquisa, clonais que trabalham desde a qualidade, a excelência do café, de qualidade. Quando você fala clonais, o que isso quer dizer? Plantas de café. Né, okay. Plantas desenvolvidas por meio de pesquisa, tá bem. Que trabalham não somente o aspecto qualitativo, mas produtividade e também que tem alguma tolerância climática, que hoje é o grande desafio. Você falou muito calor, o mundo está mudando, Exato. estiagem. Então, a agricultura tropical, de modo geral, tem o desafio climático. E o café vem fazendo um trabalho de crescer de forma qualitativa, produtividade, mas também preservando o meio ambiente. O Secafé, junto com promoveu um estudo por meio da Exalc, muito interessante, que eu acho que cabe destacar a importância do papel da produção de café no mundo. O café é uma planta perene que naturalmente sequestra carbono. Quando você tem as boas práticas agrícolas implementadas na produção do café, esse sequestro de carbono ele equivale a 10 vezes mais a produção tradicional. Então, o café, hoje nós temos dentro das propriedades boas práticas que fazem o trabalho de produzir e sequestrando o carbono. Então, o café tem um papel importante na questão climática porque ele vai sequestrando o carbono, os gases de efeito estufa e contribuindo aí com o planeta. O carnaval está chegando e o terminal Concais de passageiros está fazendo uma campanha junto com toda a saúde pública do Brasil, porque é muito importante a gente falar sobre esse tema, trazer essa educação para as pessoas sobre HIV e outras infecções transmissíveis. Então, eles fizeram uma campanha fantástica e a gente vai ver agora que é quem se previne, se prepara. Olha aí. Quem passou pelo Terminal Marítimo de Santos no último sábado pôde acompanhar uma ação de conscientização sobre a prevenção do HIV. Uma iniciativa do Instituto Luiz Alca. Existe essa campanha, quem se previne, se prepara, onde são distribuídos gratuitamente pelo SUS o autoteste, o preservativo masculino, feminino e as medicações para antes do ato sexual e para depois. A conscientização aqui no Concais é muito importante, essa campanha, né? Porque através dela a gente consegue dar a informação correta aos nossos funcionários e a todos os usuários do terminal. É uma campanha bem bacana de prevenção à saúde, que é muito importante, né? O trabalhador vir trabalhar com saúde, né? Para a gente poder realizar os nossos serviços sem os problemas futuros. A ação chamou a atenção de muita gente, como a Natália, que é médica clínica geral. Eu achei muito interessante essa campanha, acho que foi muito inteligente eles pensarem em trazer essa campanha do SUS para dentro desse ambiente, né? Já que a gente tem um número grande de pessoas, é uma época que vai ter muita movimentação e a gente precisa de pessoas informadas, conscientes sobre os riscos da saúde dessas doenças que são infecto-contagiosas e tão presentes na nossa realidade, né? Aqui nesse ambiente de cruzeiro, a gente tem pessoas mais velhas, mais experientes, mas que talvez tenham um pouquinho de vergonha, né, de fazer o contato e saber sobre as doenças e como se prevenir. E trazer isso para esse ambiente de uma forma mais leve, um contato mais informal, né? Talvez fica mais fácil deles aceitarem e talvez fazerem os testes, se prevenirem e ter uma viagem legal e não voltar com nenhuma surpresa para casa. Esta mãe estava com o filho e, ao ser abordada, aproveitou para ficar ainda mais informada sobre prevenção e cuidados relacionados à doença. Achei muito importante, né? Eu garanto que é de conhecimento de poucas pessoas, né? Esse tipo de prevenção. Temos muitos jovens a bordo aí, sozinhos, né? Às vezes tem as festinhas e a gente, como pai, como mãe, às vezes não está sempre em cima. Então é muito importante. Parabéns pela iniciativa aí e que quanto mais pessoas conseguir atingir, melhor. No vai e vem do maior terminal de cruzeiros do país, a causa veio lembrar que a saúde também embarca com a gente.
O movimento Quem Se Previne Se Prepara quer mostrar que falar sobre HIV pode e deve ser simples e sem tabu. Essa campanha é muito importante, justamente para poder estar levando a prevenção para as pessoas, não só nesse momento de final de ano, de festa, mas no carnaval também, para as pessoas se protegerem, se prevenir. E vamos lá, façam o teste do HIV. Existem medicamentos que previnem contra o HIV, como por exemplo o PrEP. É um medicamento como se fosse uma pílula anticoncepcional. Você toma antes de se expor ao risco. Para quem tem múltiplos parceiros, tem uma vida sexual ativa. E existe também o medicamento que é o PEP, que é um medicamento para tomar pós-exposição. É como se fosse a pílula do dia seguinte. A pessoa pode tomar esse medicamento até 72 horas depois do momento que ela se sentiu com risco de infecção. Além disso, a gente tem o autoteste. O autoteste é importante, as pessoas não podem ter medo de se testar, porque acontece de terem pessoas que são saudáveis e que podem ter o vírus e estar transmitindo para outras pessoas. Então é importante para quem tem uma vida ativa fazer testes com frequência. Então a nossa campanha, o nosso combo da prevenção, ele apresenta preservativo masculino e feminino, que aliás é o principal método de prevenção, porque para o HIV você tem o medicamento, mas para as outras ISTs você não tem. O principal método é o preservativo, as pessoas precisam ter consciência e usar. A gente tem o autoteste e tem os medicamentos PrEP e PEP. Tudo fornecido pelo SUS, isso é o mais importante que as pessoas têm que saber. Então a gente está aqui hoje para falar com prestadores de serviço, com passageiros, com quem está circulando pelo Concais, para que a gente possa contar isso e falar da importância da prevenção, da informação e da conscientização, que a gente tem que se cuidar. Eu acho que ter uma vida livre, uma vida ativa, você pode ser o que você quiser e fazer o que você quiser, desde que você tenha autorresponsabilidade e tenha responsabilidade pelos outros também. Outra data que está chegando é o Natal, e trazendo esse espírito natalino de ajudar as pessoas, a gente vai mobilizando o país e também o nosso porto. Algumas empresas gigantes se reuniram para fazer a 7ª edição do Container do Bem. Então, pelo menos 2.000 brinquedos já foram disponibilizados para crianças em estado de vulnerabilidade, tanto em Santos quanto no Guarujá, e a gente vai ver agora. Desta vez, Papai Noel não veio de trenó. Em compensação, ele trouxe uma carreta lotada de brinquedos. Tudo por conta da ação Container do Bem, desenvolvida pelos 4 maiores terminais portuários do Cais Santista: o BTP, Santos Brasil, Ecoporto e DP World. É um esforço conjunto de todos os terminais para trazer impacto positivo aqui para todas as comunidades da região, para trazer felicidade num momento tão importante para as crianças, muitas crianças que vai mudar o Natal delas, trazer esse brinquedo para elas, e até uma forma da gente contribuir com os ODS, com o desenvolvimento sustentável aqui na nossa região também. Foram beneficiadas 4 comunidades carentes vizinhas da área portuária, 2 em Santos e 2 no Guarujá. A entrega dos brinquedos foi feita por funcionários voluntários dos 4 terminais. É uma ação de Natal, né, que envolve as comunidades, e os funcionários eles fazem questão de participar, né? Eles pedem todos os anos para eles poderem estarem junto nessas comunidades, né, fazendo o Natal mais feliz para essas famílias. Nós, como voluntários, como representantes das empresas, ficamos muito felizes, satisfeitos e realizados, porque mais importante do que ser empresa, do que trazer o benefício para o Porto de Santos, é muito importante para nós vermos a felicidade e a realização no olhar das crianças também, né? A alegria da criançada com a chegada do Papai Noel era mais que evidente no sorriso de cada uma, mesmo com a timidez na hora de receber o presente. Nem é preciso dizer como é importante esta iniciativa, onde ganha quem dá e quem recebe. Eu fico emocionada em muitos momentos de ver quando o Papai Noel chega, as crianças felizes, a gente poder proporcionar um dia feliz para as crianças, ainda mais nesses momentos que a gente vive. Essa época do ano é muito especial. É um momento único de expectativa, é um momento que a gente se envolve, né, entre empresa, entre pessoas, para chegar a realizar o detalhe do sonho de uma criança. Hoje a gente tem criança aqui que está 1 hora esperando o Papai Noel, e essa ansiedade dessa criança, nem o café da manhã deles é tão
especial do que a chegada do Papai Noel. Essa festa, esse momento, é um momento de alegria, é um momento de transição, é um momento que durante o ano todo a gente tem essa expectativa. É muito especial, não dá nem para falar em palavras o que representa. Eu só tenho que agradecer, gratidão por todos que veio trazer esse momento para essas crianças. Muito obrigada. É isso aí, fim de mais um programa Porto e Baixada. Eu espero que você tenha gostado e eu te desejo um Feliz Natal, que você nunca se esqueça do real significado dessa data. Muita paz, muito amor junto com a tua família, com todos que você tanto ama. Obrigado por estar com a gente todo esse ano aqui de Porto e Baixada. E saiba de uma coisa, tem sugestão de pauta? Manda aqui que a gente já chega com tudo para 2026, trazendo a sua opinião, trazendo a sua sugestão sempre por aqui, tá bom? Tamo junto, um beijo, um Feliz Natal e até! Tamo junto! Porto e Baixada. Oferecimento: Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. E Ecoporto, a força que movimenta.